Bem-vindos de volta à família colorada. Vamos acompanhar mais bastidores do nosso Inter. O repórter Lucas Dias trouxe com detalhes a intenção da diretoria colorada sobre a saída de 3 de seus jogadores, Vitão, Bustos e Maurício. Vamos acompanhar o que ele disse sobre a possibilidade do Inter perder esses atletas. Bustos tem contrato até o final do ano com o Inter e está sendo sondado pelo Villarreal, tá? Da Espanha. O Vitão, ele vai assinar um contrato em definitivo com o Inter no meio desse ano, porque é quando termina o contrato dele de empréstimo com o Inter, né, dentro da normativa da FIFA, que congelou o contrato dele lá no Shakhtar da Ucrânia, só que o contrato com o Shakhtar também termina no meio desse ano, então ele vai ficar livre no mercado. O Inter está esperando porque pode ser que pinte mais uma normativa da FIFA, pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Não existe ainda uma resposta sobre isso, mas no meio do ano vai ter que definir a situação do Vitão, se ele vai ficar, seja por mais um empréstimo dentro da normativa da FIFA, ou se ele vai assinar em definitivo com o Internacional, receber valor em luvas, um aumento salarial, enfim, tá? Mas o Vitão tá na mira do Betis, ele já esteve na mira do Valência, teve proposta do PAOK da Grécia quando ele chegou em 22, ele sempre foi se mantendo dentro das normativas da FIFA, né, que foram sendo renovadas de temporada a temporada, ele renovou seu empréstimo 2 vezes por conta das normativas, sem o Inter precisar adquirir ele em definitivo ou pagar pro Shakhtar para ter ele por empréstimo mais um tempo. O Inter tá muito seguro de que o Vitão vai ficar, tá? O Inter tá muito seguro. Mas o que eu já ouvi é que sim, não tem como o jogador ficar alheio ao interesse do futebol europeu. Ainda mais um jogador jovem de 22, 23 anos como o Vitão. Em relação ao Bustos, ele tem contrato até o final do ano, tá? E o Inter não quer perder ele. E aí tem uma sondagem do Villarreal, tem uma cláusula de renovação automática, de acordo com o número de jogos que o Bustos fizer na temporada, ele deve bater. Ele jogou 20 dos 25 do Internacional como titular. E dos outros 5 que ele não foi titular, ele entrou em 3. Então de 25 jogos na temporada, ele só não jogou 2. Então o Bustos deve sim renovar automaticamente o seu contrato com o Inter, ficar aqui por mais 3 anos pelo menos, que é o que prevê essa cláusula de renovação automática. E tem a situação do Maurício, que a gente sabe que o Inter quer segurar até dezembro. Teve uma oferta do Palmeiras na última janela de 14 milhões de euros, o Inter tem 50%, ficaria com 7, metade do valor, só que o Inter quer um valor maior pelos seus 50%, que é entre 8, 9 até 10, quem sabe, milhões de euros. Mas a ideia do Inter não é vender nenhum desses ativos agora, tá? E isso é importante frisar aqui. A ideia do Inter não é vender esses ativos agora, e sim somente no final do ano, e aí eu não tô nem falando do Bustos e do Vitão, tá? Porque a ideia do Inter não seria perder esses jogadores também para a próxima temporada, mas o Inter sabe que não vai ter como segurar o Maurício para 2025. Então essa é uma venda óbvia, até porque o Inter tem que bater uma meta orçamentária de vendas, né? De 135 milhões de reais. Então as vendas vão precisar acontecer, mas o Inter não quer que elas aconteçam no meio dessa temporada, tá certo? Em contato com o staff de Fabrício Bustos, a revista confirmou a informação do jornalista André Hernan de que houve um primeiro contato do time europeu para avaliar uma possível contratação do lateral direito do Clube do Povo, que tem contrato somente até dezembro. O argentino ainda não foi procurado pelo Internacional para uma renovação. No atual vínculo, conforme apurado pela revista, existe uma cláusula de renovação automática de acordo com o número de partidas disputadas. Mesmo assim, é preciso ocorrer o contato do Colorado, junto de uma proposta, para que a permanência seja concretizada em comum acordo.